O sexto e penúltimo episódio da série mostra um pouco do dia a dia na Antártica. Direto do quebra-gelo russo, o navio Akademik Tryoshnikov, o professor Francisco Eliseu Aquino relata como tem sido a rotina de trabalho, pesquisa e a convivência entre os pesquisadores da tripulação. A nossa convivência diária, ela segue mais ou menos uma rotina que ela é importante durante as atividades a bordo de um navio com mais de ou até 60, 70 dias de navegação. Isso tudo inicia pelo café da manhã às 7h30, o almoço às 11h30, um café, um lanche da tarde às 15h30 e o horário da janta às 19h30. Isso permite que ao longo de toda essa travessia e obviamente com mudanças de fuso horário e adicionar horas ao longo dos dias e das semanas, que a gente corra para se manter em dia com as refeições e esses momentos de convivência e, claro, mantendo o cronograma de pesquisa e atividade. Então esse trabalho é dividido entre todos nós no cotidiano. Isso até, de modo geral, quebra, né, essa distância que a gente está da nossa rotina normal de cidade, de mundo, de ambiente familiar, envolvendo, né, pessoas de diferentes países, diferentes culturas, mas que têm as mesmas rotinas em qualquer lugar onde esteja no mundo, inclusive aqui na Antártica. No interior do navio, a temperatura oscila entre 21 e 22 graus Celsius, quer dizer que a gente tem roupa cotidiana de um ambiente universitário, de uma cidade. Na área externa, obviamente, dependendo do momento, se está nevando, com muito vento, etc., a temperatura oscila aí alguns momentos até ao redor de menos 10 graus Celsius. Do ponto de vista da pesquisa, a bordo do Akademik Tryoshnikov, a gente pode dividir em 3 momentos. Toda a medição meteorológica, temperatura, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, entre outros parâmetros, são medidos minuto a minuto. Também a amostragem da qualidade do ar, a concentração de gases no ar ou material particulado, poluição atmosférica é medida constantemente. A coleta de água também ela é durante toda a navegação, desde que nós saímos do Brasil. E isso então permite uma série de análises e experimentos que sejam contínuos. Em casos específicos, uma mudança do tempo meteorológico, uma tempestade, um ciclone extratropical, aproximação de uma frente quente ou de uma frente fria, o grupo da meteorologia solta balão atmosférico, quer dizer, o balão, à medida que vai subindo a partir do navio, está medindo N parâmetros meteorológicos até uns 30, 33 quilômetros de altura na atmosfera. Então isso é feito com o navio navegando em qualquer condição do tempo, esses trabalhos são realizados. Em outros momentos, a gente precisa parar o navio em lugares pré-definidos do ponto de vista da pesquisa, da necessidade, da curiosidade científica, para que a gente faça o que nós chamamos de estações oceanográficas. Nesses locais, a gente pode soltar equipamentos para ir até 2, 3, 4 quilômetros de profundidade e coletar uma amostra de sedimento de fundo marinho. A gente vai também perfilar a atmosfera e a massa d'água. Então a gente vai coletar com garrafas amostras de água em diferentes profundidades, medir a temperatura, a salinidade, a concentração de gases e tudo que for necessário do ponto de vista da oceanografia química, física, nesse momento. E geralmente isso é associado, né, muitas vezes, aonde o navio para lançar um helicóptero com uma equipe de clima e glaciologia em uma geleira, e lá, por até 6 horas, a gente vai perfurar o gelo, obter amostras de neve, gelo, fazer a amostragem do ar, ou uma outra equipe, como a equipe de solos, vai fazer análise de solos, coleta amostras de solos, ou instalar sensores para medir a temperatura, a umidade, características deste solo. Então esses são os 3 grandes momentos em que tem que ter um planejamento para que todas as equipes estejam articuladas e executem simultaneamente essas atividades. Gostaria de destacar momentos de confraternização ou de maior tranquilidade entre todos os participantes. Celebramos o Natal, o Ano Novo, a cada aniversário a gente dá um destaque maior, né? Para que a gente possa, então, além de dar alegria para o aniversariante, por exemplo, né, ter uma confraternização, um relaxamento maior entre todos. Isso é muito bacana, porque a gente aprende a cantar o parabéns em outra língua, a gente vê as pessoas tentarem
produzirem, né, uma certa forma, um pequeno presente, uma pequena lembrança para o aniversariante, né, ou entre o Natal e o Ano Novo, para quem está aqui convivendo a bordo. A gente também procura ter aí algumas sessões de palestras, de pequenas conferências entre colegas, atividades de filme, cinema, ginástica, alguns se propõem a dar aulas, né, o que sabe, yoga, tenta passar para os colegas um pouco da noção de yoga, ou que gosta de dançar algum passo de dança, ou simplesmente uma aula de ginástica mais motivacional, digamos assim, né, que inclui aí todos os colegas e a diversão acaba sendo enorme, né. Também não dá para esquecer que nos momentos de descontração muitas vezes é um avistamento ou de baleia ou de um pinguim, né, ou de grupos de baleias, pinguins e aves, e aí isso torna então a confraternização, a convivência cada vez mais relaxada. A circunnavegação é uma experiência diferente da que os pesquisadores da URGS estão acostumados a viver na Antártica, onde vão para ficarem acampados ou em módulos científicos no interior do continente. Antes de embarcarem para a atual missão, os pesquisadores compartilharam com a URGS TV como é ficar semanas no isolamento absoluto e a rotina nesse ambiente extremo. A Antártica é um continente e tem um oceano ao redor. Você não espera que Manaus e Porto Alegre tenham o mesmo clima. A mesma coisa na Antártica. Se você está perto da Estação Antártica Comandante Ferraz, você está perto de estações. A temperatura no verão chega nos agradáveis -3, 0 graus. É muito úmido, o que é chato. A umidade e vento são os fatores principais que desgastam, principalmente o vento, que diminui a sensação térmica. Mas conforme você vai se afastando da costa e penetrando no continente, se torna mais seco, mais frio, e você tem que conviver com temperaturas extremas, de -30 a -35. Nós trabalhamos no ambiente polar extremo, onde muitas vezes a sensação térmica cai a -50. Enquanto nossos colegas que estão lá na Estação Antártica, ao redor de 500, 1000 quilômetros, têm vida para observar, vida selvagem, muito rica, pinguins, todo tipo de aves, todos os tipos de focas, leões marinhos, ver os cetáceos, etc. Nós não temos nada. Nós estamos no meio do deserto polar. E o deserto polar, no platô antártico, é um grande nada no meio do nada. É interessante porque a URGS e o Centro Polar e Climático foi a instituição pioneira do Brasil a trabalhar dentro do continente antártico. Então nós temos uma experiência, é o grupo mais habilitado, é o único grupo, na verdade, habilitado a trabalhar no interior da Antártica aqui no Brasil. E essa oportunidade, talvez o pessoal da URGS aqui é privilegiado, porque pouquíssima gente trabalha no interior do continente. No redor nós temos cerca de 5.000 cientistas na Antártica no auge do verão, e eu diria que ao redor de 1.000, no máximo, de todo mundo, vão trabalhar no interior do continente, ou menos, ou algumas vezes menos do que isso. É muito engraçado porque as pessoas, assim, que elas não trabalham com isso, elas, às vezes elas não conseguem nem diferenciar a Antártica do Ártico, né? Elas têm essa, primeira coisa que me perguntam, tu viu o urso polar, né? Eu digo, olha, não tem lá, né? E o pinguim? Olha, não vi pinguim, porque onde eu vou não tem nada. Não tem nada, gente. Lá onde a gente foi não tem nem micróbios, né? É um deserto de gelo, então assim, não tem absolutamente nada, né? Não tem pássaro, não tem nada passando, né? Essa experiência é completamente maluca, assim, porque tu chega lá, é um silêncio absoluto, não anoitece, né? A primeira coisa que eu digo, o sol fica no horizonte, né, o tempo inteiro, ele nunca sai do horizonte, ele só muda de posição no céu, então, que ela, para mim, é a parte mais difícil da experiência, porque tu não tem noite, então, para dormir, o teu ciclo de sono começa a ficar muito bagunçado, assim, eu tive muita dificuldade para dormir. Em média, a gente adianta o nosso relógio biológico 15 minutos por dia. Quer dizer, a cada dia que passa, em 2 meses, você dorme 15 minutos mais tarde. Então, em alguns dias, você já está dormindo 2, 3 horas mais tarde, até que você vai querer virar o dia pela noite. Isso gera muito conflito, porque cada um num acampamento, imagina um acampamento com 10 pessoas, cada um vai estar num ritmo, né, biológico, dormindo em horário diferente. Para evitar isso, a gente tem que adotar uma rotina, relógio, horário de comida, horário de descanso, horário de trabalho. Tem que ser muito regrado. Mas mesmo assim a gente procura, pelo horário do Brasil, pela manhã, tomar café cedo, depois partir para o trabalho, parar por volta do meio-dia. Teve uma experiência em 2019, que nós estávamos em 3 num acampamento, no Criosfera 1, a 2.500 quilômetros mais ao sul da Estação Brasileira. 8.000 quilômetros de Porto Alegre, praticamente.
E nós pegamos um tempo muito ruim, então a gente trabalhava 20 minutos na rua e tinha que voltar para dentro da barraca, tomar chá, se aquecer, porque a situação era muito grave. Você tem que lidar com os limites, tem que cuidar, desde uma área exposta da tua pele que pode congelar rapidamente se você não proteger, uma alimentação diferenciada, hipercalórica, certamente. Você está perdendo muita energia pelos pés, pelas mãos, pelos braços. Você tem que cuidar, não tocar em nada metal, porque a epiderme vai congelar. Nos momentos que a gente está em acampamento, a gente tem que derreter neve para ter água, para lavar o rosto, fazer o café e alimentar. E ter água para beber ao longo do dia. Então é uma rotina em que naquele dia alguém vai ficar encarregado de derreter neve para manter sempre as garrafas térmicas com água, né? Nesse mesmo dia, alguém está encarregado de fazer a comida e outra pessoa está encarregada de lavar a louça e manter a higiene mínima de um acampamento. Então a rotina passa por esse momento que eu vou dizer que é de estresse, né? Nós não temos armário, não temos banheiro, não temos água corrente, né? Muitas vezes a gente vai dormir em saco de dormir isolante térmico direto sobre o gelo, é incômodo, às vezes a gente tem uma cama de campanha. Então a gente perde todos os confortos cotidianos. Uma coisa que a gente não leva é mobiliário, por limitação de peso. Então tu passa um mês sentando sem uma cadeira de encosto. Parece que não é nada, mas é muito importante. São coisas pequenas assim. E tu passar, que nem a gente chegou a passar 47 dias num acampamento, uma operação bem longa, sem tomar banho. Tu só nota que está fedendo, sentindo o teu cheiro, quando tu toma um banho na volta. E aí realmente fica apavorado. Não acredita que aquela roupa era tua. Toda a parte que a gente ficou lá, a gente ficou sem banho. Claro, quando a gente está no acampamento base dessa companhia que nos leva, tem banheiro, mas aí o banho também é racionado de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então a gente fica sem banho, né? A gente tem uma barraca banheiro, né, que a gente utiliza como banheiro. Então, assim, por exemplo, para os homens é mais simples para as mulheres, porque a gente tem que separar, né, o molhado do seco. Então, quando tu usa o banheiro, para o homem é mais fácil, porque eles colocam dentro de umas vasilhas, assim, né? Daí a mulher, como não consegue botar a vasilha, a gente tem que fazer num balde, depois botar dentro da vasilha, porque quando sai da Antártica, sai tudo separado, né? Nada fica, né, na Antártica. Então, tudo que tu leva tem que sair. Toda a parte de organização é tensa, etc., mas quando tu tá lá é uma grande diversão, até os perrengues acabam virando divertidos, né? Mas é uma experiência incrível, assim, olha, todo mundo deveria poder ir uma vez, pelo menos, para a Antártica na vida. A previsão de chegada da equipe da URGS ao Rio Grande do Sul é no final de janeiro, quando voltaremos a conversar com os pesquisadores para fazer um balanço da expedição. Até lá!